o tema interpretação controvertida, ele traz para nós algumas situações que, como temos um respeito muito grande pelo que pensam, porque o direito é justamente isso aí, uma vastidão de posicionamentos, mas o que eu tenho para falar aqui, falo com toda a convicção, mesmo respeitando posicionamentos em contrário. Bom, para iniciar, o seguro de responsabilidade civil facultativo veicular, não teríamos como começar essa questão dessa controvérsia que verificamos nos tribunais sem trazer alguns conceitos. E eu vou passar super rápido, só levando em consideração a questão do conceito, que toda importância segurada tem seu limite dentro de uma apólice. E é justamente aí que nós vamos ver algumas situações que trazem a controvérsia. Obviamente, a proteção aqui é para o segurado naquela situação onde ele causou ao terceiro algum tipo de sinistro. A regulação disso aqui toda está na circular SUSEP 27/1984, alterada posteriormente pela 106/2004, e aqui vale distinguir apenas o ponto aqui: objeto é garantir ao segurado, até o limite máximo da importância segurada, o reembolso, onde o ministro Salomão aqui já posicionou, hoje aqui foi dito novamente, que não existe uma ação do terceiro diretamente contra a seguradora, então aqui admite-se apenas o reembolso por danos involuntários, corporais ou materiais causados a terceiros. As coberturas previstas pela SUSEP, tanto na 27/1984 quanto na 106/2004, são para cobertura para danos materiais. Daqui a pouco nós vamos fazer a distinção e aonde está o ponto de controvérsia. E essa cobertura para danos materiais, ela visa principalmente danos à propriedade material. Cobertura por danos corporais, ela visa exclusivamente para danos corporais. Aqui eu já adianto uma das situações que é o ponto controverso nos tribunais, que é a maneira que os tribunais têm, alguns tribunais, felizmente, de fazer a confusão entre o Instituto da Responsabilidade Civil e a cobertura por essas apólices. E temos ainda a cobertura por danos morais, que o próprio nome já diz. Quais são as peculiaridades das coberturas de RCF veicular? As coberturas são independentes e distintas, elas podem ser contratadas em conjunto ou separadamente, inclusive, um dos pontos nevrálgicos é esse. Nós podemos ter uma empresa de ônibus que queira contratar apenas a IS de dano corporal e não queira contratar a de dano material. Por várias razões, como, por exemplo, ela ter uma oficina própria e isso ter um custo bem menor. A cobertura é acionada de acordo com o tipo de dano causado. Tá? Então, se eu tive um dano corporal, eu vou acionar a de dano corporal. O limite máximo indenizável de cada cobertura é definida na apólice de forma discriminada. Quais são, então, os pontos de controvérsia aqui? Os pontos de confusão que nós temos verificados em alguns julgados, notadamente aqui no sul do país. O dano no Instituto da Responsabilidade Civil, ele tem a divisão de extrapatrimonial, que é o dano moral, e o dano patrimonial. E, para ele, o dano material, no Instituto da Responsabilidade Civil, são todos os danos que afetam o patrimônio da vítima. Já no dano do seguro, coberto pelo seguro de RCF, o dano material, como já foi dito ali, não vou me tornar repetitivo, cobre dano material e cobre o dano corporal. O dano no Instituto da Responsabilidade Civil, ele traz em si o princípio da reparação integral. Tá? Ele vai pela proporção, a indenização é na proporção do dano causado.
A forma de indenizar é a repercussão deste dano. Já o dano no seguro de RCF, o princípio é o da delimitação de risco, é o limite da IS, e a natureza primária do dano, é a origem do dano, se o dano é material, se o dano é corporal. Bom, então quais são os pontos de controvérsia que nós estamos trazendo aqui, o que nos aflige? E aqui, vale-me aqui da posição trazida pelo André agora há pouco. Chegamos num ponto de total transparência. Chegamos num ponto que não temos que pensar em seguradora, não temos que pensar no segurado, não temos que pensar na vítima, nós estamos falando também de terceiro, nós temos que pensar no que é correto. E o que é correto, necessariamente, não significa dizer que é bom para a seguradora. Algumas situações que eu vou trazer aqui, e eu posso falar porque eu sou um advogado de seguradora, poderia estar construindo isso aqui pensando numa seguradora, não estou. Estou pensando aqui justamente nessa transparência. Como diria um telejornalista, nós precisamos passar esse país a limpo. E, para isso, a qualidade que tem que ser implementada é uma qualidade de verdade, não é uma qualidade onde eu venho aqui trazer situações que não sejam verdadeiras. Então, a cobertura de dano corporal e a cobertura de dano material, esse tem sido o grande problema. Por quê? A interpretação hoje, levando em consideração essa confusão com o Instituto da Responsabilidade Civil, tem feito com que os juízes façam a alocação dessas coberturas exclusivamente na IS de dano material. E vou confessar um negócio para vocês, é uma das menores. Tem um caso no Rio Grande do Sul, onde teve um acidente com um caminhão segurado nosso. Esse caminhão bateu num ônibus com várias vítimas, infelizmente, algumas fatais. O juiz, em 15 ações, ele proferiu decisão em 2. Numa delas, determinando que o pagamento do caminhão, do ônibus, fosse na IS de dano material. Parabéns, é isso mesmo, foi o que nós colocamos ali. Mas, na outra ação, onde o pedido era de pensão e de dano moral, determinou que a alocação também fosse na de dano material. Onde que está o problema disso aí? Sabe qual era o valor da IS de dano material? R$500 mil. Sabe qual é o valor que nós tínhamos de dano corporal? R$1.800.000. Estamos com um problema grave social, porque não temos como pagar. Se pagarmos, vamos estar somando IS e vamos estar infringindo uma determinação judicial. É incrível, mas chegamos nesse ponto. Esse é o ponto de transparência. Tá? Inclusive, há empresas de ônibus que não contratam a IS de dano material. Como eu já disse, contrata apenas dano corporal. Por quê? A incidência para eles seria maior no dano corporal. Como é que faria numa situação dessa? Como é que um juiz julgaria? Como é que um tribunal manteria se fosse para incidir apenas no dano material? Colocaria na de dano corporal? Que confusão é essa? A cobertura de dano moral. Aqui nós temos um probleminha chamado súmula 402. Tá? No entanto, temos um comentário a fazer. E a soma de coberturas? Lamentavelmente, isso aqui é uma situação que simplesmente arrepia a todos nós. Há muito tempo atrás, falando sobre suicídio, um dia eu acreditei que essa carência que nós trouxemos do Código Civil italiano fosse levada em consideração. E isso, eu tive a oportunidade de falar em 2010. Hoje, eu vendo aqui um ministro falando que ele mudou a opinião dele, me deixa realmente com muita fé no futuro, de nós sabermos que esse tipo de coisa aqui, para o equilíbrio, para a boa-fé, nós possamos ter aí vislumbrar um futuro bem melhor. Então, não vou repetir aqui, meu tempo é curto. Então, nós temos aqui esses 3 problemas. Tá? Aqui temos as decisões. Aqui nós temos algumas decisões onde nós verificamos essa confusão com o Instituto da Responsabilidade Civil. Tá? Só lendo aqui a parte que foi destacada, pensionamento e despesas relativas a danos de ordem material que, por se constituir um prejuízo financeiro, restam compreendidos na rúbrica de danos materiais. Ante a natureza patrimonial do prejuízo sofrido, na linha do entendimento expresso por esta Câmara Civil, dano material. Uma outra, estou lendo 2 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Inviável inserção do pensionamento e das despesas com funeral na rúbrica atinente aos danos corporais.
Aqui, eu trago uma em sentido contrário, dentro da tese que nós entendemos correta, que é uma decisão do Rio de Janeiro. E trouxe uma do Rio de Janeiro porque ela calha aqui justamente com o que nós pensamos. Tá? Declara-se que as despesas médicas, tratamentos, equipamentos, pensionamentos e demais gastos para restabelecimento da saúde dos autores estão abrangidos pelo valor contratado a título de danos corporais, conforme estabelecido na apólice de seguro. Tá? Assim, o contrato deve regulamentar a questão. Danos corporais se refere a danos físicos e os danos materiais àqueles que atingem os bens móveis e imóveis. É somente isso. É interpretar justamente o que foi vendido, o que foi precificado, o que livremente alguém escolheu. Outra situação que temos, que eu já abordei, é a questão do dano moral. A IS de dano moral, quando ela não foi contratada, tem um entendimento aqui pela súmula 402 do STJ, segundo a qual o contrato de seguros por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Aqui nós temos duas situações que comumente acontecem. A lacuna de valores. Na apólice está lá o valor do dano corporal, está lá o valor do dano moral. E está zero de dano moral. O entendimento aqui é o entendimento do STJ. O raciocínio seria diferente, por exemplo, se ao lado da rúbrica danos morais estivesse a expressão equivalente à obrigação não garantida pela presente apólice, o que, obviamente, não é o caso dos autos. Está certo que está simulado, mas me causa uma perplexidade. Não foi contratado. O que foi contratado ali estão os valores, mas existe uma súmula, respeitamos. E também a exclusão nas condições gerais. Essa inserção tem que ser no corpo da apólice, não pode ser nas condições gerais. Tá? Esses são os pontos. Mas não é aí que a nossa perplexidade ela é maior. É justamente na soma de coberturas e o posicionamento que nós temos do STJ sobre isso. É lamentável quando nós verificamos, a despeito do que vimos lá atrás, da discriminação das coberturas, dos limites das coberturas, que nós verificamos situações como essas que estão escritas aqui. Ora, se a IS de dano moral ela é pequenina, e se ela ultrapassou o valor, e se ela é de valor inferior ao valor da condenação, devemos utilizar a outra IS, que é a de dano corporal. Esse é um aspecto, e as decisões estão aí. Tá? Mas, felizmente, há luz no fundo do túnel. Tá? E o STJ pensa de forma diametralmente oposta. E é dessa forma que nós pensamos. E é dessa forma que o equilíbrio tem que ser mantido. Não vejo outra forma. Então, pelo menos aqui, nós temos a certeza de que nós estamos mandando super bem. Inclusive, nesse caso aqui, a condenação foi... o valor das IS somadas era 170 mil e o valor da IS de dano moral contratada era apenas 20 mil. E a condenação tinha sido, pelo tribunal, de 170 mil reais. Bom, finalizando aqui, cumprindo aí exatamente o que foi proposto, nós temos aqui uma preocupação muito grande com precificação e com mutualismo. Tá? Nós acreditamos que, se as coisas forem totalmente transparentes, nós não estaremos dando ênfase ao individual em detrimento do coletivo. Nós temos que pensar numa coletividade total. Nós não temos que pensar no individual. Muitas vezes, nós verificamos juízes fazendo esse tipo de coisa, tribunal mantendo esse tipo de coisa, ou reformando, mas sem levar em consideração que, acima de tudo, tem uma coletividade, e é nela que tem que ser pensado. Então, leve em consideração não só o caso que nós tivemos no Rio Grande do Sul, recente, que nós estamos com esse problema, querendo muito pagar pessoas que perderam entes queridos, sem possibilidade de fazê-lo. E se fizermos, estaremos fazendo uma coisa totalmente errada. E isso não é certo. Precisamos que o judiciário compreenda que, hoje, ninguém consegue sobreviver, nenhuma empresa de grande porte,
se não tiver total transparência, se não tiver dentro dos princípios que norteiam a ética. E o que nós queremos é que dê a César o que é de César, a Maria que é de Maria, a José que é de José, mas que a situação seja correta. Não queremos nada mais além disso aí. Queremos que o direito seja aplicado. Se o direito for aplicado, estaremos de pé batendo palmas. É isso.